E aí, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar a nossa aula? Lembrando que eu trouxe essas questões todas da acessibilidade, da questão das barreiras, trouxe a questão da educação profissional, tecnológica, a questão do acesso à educação superior, trouxe a questão da formação de Libras, do intérprete de Libras, da oferta do ensino de Libras, do sistema Braille para cegos, a questão da adotar práticas pedagógicas, elaborar questões de atendimento especializado para todos, essas medidas de apoio que vão favorecer o desenvolvimento de vários aspectos, linguísticos, culturais, vocacionais e tecnológicos, medidas que são individualizadas e coletivas, todas elas favorecendo a pessoa com deficiência ao acesso, a permanência, a participação em aprendizagem, trazendo as questões pedagógicas, as questões das adaptações razoáveis, na questão de que, nas condições de promover a conquista e o exercício da autonomia, da independência, da cidadania. Trouxe para vocês o artigo 28, ao que incumbe ao poder público, ao criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. O artigo 27, muito pertinente na questão do direito à educação, onde se desenvolve habilidades, talentos, competências físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, todas elas levando em conta a aprendizagem da pessoa com deficiência, levando em conta aquilo que a pessoa está ou permanentemente ou temporariamente. Trouxe para vocês a questão da obrigatoriedade da internet, principalmente dos órgãos governamentais. Trouxe a questão do artigo 11, onde reforça a questão da exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Essa lei foi alterada, esse artigo foi alterado da Lei 8.429 de 1992, e essa questão do que é essa inclusão social e cidadania, naquilo que eu mostrei no contexto da inclusão, da exclusão, segregação, integração e inclusão. Nunca esqueça, esses 4 viés, eles estão sempre conosco. E aí, hoje, agora, eu volto com vocês à questão do quê? Do trabalho e cotas. Essas leis, essas cotas que a gente pensa. Antigamente, no artigo 101, falava assim, previa a necessidade de contratar pelo menos uma pessoa com deficiente, em empresas entre 50 e 99 funcionários, uma pessoa. E aí você vai verificando que essas coisas não davam oportunidade igual para todos. E na redação original desse artigo, ele fala assim, todas as empresas, ou as empresas, com 50 ou mais empregados, ou mais, já não tem o I aí, ou mais empregados, estão obrigados a preencher seus cargos com pessoas com deficiências e beneficiários reabilitados da Previdência Social, em seguinte proporção, de 50 a 99 empregados, um empregado que é deficiente. Então, o que mudou aí? Quando a gente verifica essa questão do I e do OU, tem uma mudança, porque é as empresas entre 50 e 99. A partir da LBI, passa a ser as empresas com 50 ou mais empregados. Essa mudança na redação, ela é fundamental, porque a partir daí
passa a dar mais direito a algumas pessoas com deficiência. Apesar de que eu sou a favor da lei de cotas, eu sou a favor dessa nova redação que é apresentada na LBI, mas eu sempre vou perguntar assim, e pergunto a vocês, vamos ver só a deficiência, não a eficiência. E aí, pessoal, eu trago, resumidamente, um pouco da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e eu mostro aqui, tá vendo essa pessoa na cadeira de roda? Você tá vendo a pessoa aí com a bengala, a orelha, uma pessoa com sem um braço e a cabeça. Cada um desses tem um significado, uma leitura, é um símbolo. Esse símbolo diz assim, pessoa que está usando cadeira de roda, pessoa que usa bengala, um cego, pessoa surda, pessoa que não tem um braço, uma perna, e a cabeça aí é a questão da deficiência intelectual. Esses símbolos são situações que são postas o tempo todo e que nós devemos prestar atenção. Quando você enxerga ou vê no chão esse símbolo, e você vai lá e coloca o carro, mesmo sabendo que ali é uma vaga da pessoa com deficiência, é direito, você está tirando o direito do outro. É a mesma coisa da vaga do idoso. Aí nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a questão do cadastro de inclusão. Então, a pessoa com deficiência ele pode ir lá se cadastrar. As políticas públicas, elas são mais direcionadas. Quem de vocês, meus alunos, foram lá participar? Foram lá participar e, de alguma maneira, ajudar, falar no Senado, na Câmara, em algum lugar, trazer algumas questões de políticas públicas, como a Mara Gabriele traz. Atendimento prioritário em órgãos públicos. Temos que ter, mas é garantido? Casas de programas habitacionais acessíveis. Aquelas casas que eu falei para vocês, de residências inclusivas. Essas residências elas vão modificando. 10% das vagas em hotéis com acessibilidade. Isso quer dizer que todos os hotéis deveriam. Numa cidade como Belo Horizonte, que tem não sei quantos hotéis, fica aqui a falha, ele tem que ter pelo menos 10% deles que tenham vagas com acessibilidade. Isso quer dizer que tem que ter quarto com banheiro com corrimão, um banheiro com porta mais larga para uma pessoa cadeira de roda. Os hotéis têm que aceitar o cego que entra com um cão-guia. Tem que ter se ninguém sabe Libras, contratar um intérprete de Libras para que possa entender o surdo que está chegando. O auxílio inclusão para entrar no mercado de trabalho. Esse auxílio de inclusão é muito importante, porque muitas vezes eles estudam, mas não têm oportunidade. É aquela coisa, né? A lei de cotas, o auxílio, aquela coisa, né? São esses direitos, né? Direitos fundamentais, direitos humanos, mas penas para quem discrimina ou discriminar pessoas com deficiência. Eu considero todas muito importantes, todas. Eu não vou terminar de ler aqui o restante, todas elas são muito importantes. Mas essa de discriminar pessoas com deficiência, a gente não encontrava isso. Hoje tem uma pena, pequena, leve, grande, mas tem. Mas para mim, todas elas são importantes. Porque quando você discrimina o outro, você também está se discriminando. Quando você fala assim, aquela pessoa ali é quatro olhos, você esquece que dentro de sua casa, seu avô, sua avó, também usa óculos, fundo de garrafa. Quando você fala assim que
Ah, lá, aquela pessoa que puxa uma perna é manca. Podemos ter um dentro de casa. Então, eu estou falando de discriminação enquanto pessoas com deficiência. Mas, se você pensar na inclusão social, essa discriminação, ela é muito maior, né? Discriminação e preconceito, ele é enorme em outras coisas, em várias coisas. Porque você é grande, porque você é pequeno, porque você é gordo, porque você é magro, uma série de coisas. A diversidade está aí. Vagas em processos seletivos de ensino superior. Isso aí é na questão das universidades federais, que tem essa cota, essa vaga para essas pessoas com deficiência. Acessibilidade e reforma das calçadas como responsabilidade do poder público. Essa é bem interessante. A cidade deveria ter uma acessibilidade para todas as pessoas. Pessoas cegas, pessoas que usam cadeira de roda, usam muleta, aquela coisa toda. Está lá na lei. Aí você vai aqui, não sei se todo mundo conhece, mas vai lá na Afonso Pena, você vê lá a rampa, tem a calçada, tem uma pequena rampa para a pessoa com cadeira de roda utilizar e passar. Só que a gente não consegue perceber quando essa rampa inicia, ela é mesmo pequenininha, ou quando ela termina. Então, muitas vezes, quando ela termina, quando ela termina, já termina na rua. Ou o piso tátil, que é para a pessoa cega, a pessoa vai andando, quando termina, está em cima de uma árvore. Mas será que o poder público está olhando isso tudo? Porque não é culpa das pessoas que estão fazendo. É culpa, sim, do poder público que não faz uma vistoria adequada. Mas está lá, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É acessibilidade e reforma das calçadas, é de responsabilidade do poder público. Lembra do esporte que eu falei, das Paralimpíadas? 3 vezes mais recurso para esporte Paralimpíadas. Por quê? Essas pessoas, elas não eram vistas, mas elas gostam de praticar esporte. Mas a lei está ali, está garantindo, está dizendo, gente, ela está ali, vamos lá. Plena acessibilidade para pessoas surdas e adquirir a Carteira Nacional de Habilitação. Como assim? O surdo dirigir? Pois é, gente, eles dirigem. Só que essa acessibilidade dessas pessoas surdas não é garantida em todas as cidades, não é garantida em todos os municípios, não é garantida em todos os estados. Muitas das redondezas do interiores aqui de Belo Horizonte, o pessoal de Minas Gerais vem para Belo Horizonte porque aqui eles permitem as pessoas surdas tirarem carteira de habilitação. Eu não sei, eu sei que aqui tem, São Paulo tem, mas tem outros aí que não permite, porque dizem que em surdo, por ele não escutar, ele não consegue dirigir. Qual é a relação entre escutar e dirigir? Pessoas com deficiência intelectual passam a ter mais direito em decisões apoiadas. Antigamente, sabe naquela época que eu falei para vocês, lá de 1988, antes da Constituição, depois da Constituição, as pessoas com deficiência intelectual, quem são elas? As pessoas com síndrome de Down. Elas não tinham voz. Quem as representavam, quando não era a família, era o pessoal da APAE. Hoje, elas têm esse direito. Elas têm o direito de falar, de ter uma decisão. Elas têm um direito de dizer algo. Ah, mas espera ainda, tem alguns deficientes, aí eu estou generalizando todos, que não têm essas condições. Tudo bem. Eu não estou dizendo que uma pessoa com síndrome de Down ou com deficiência intelectual grave, ele tenha condições de ter uma voz ativa. Eu estou dizendo que nós temos que pensar que essas pessoas também têm esse direito. A gente só tem que entender o grau dessas pessoas com deficiência. E não generalizar uma pessoa cega e dizer que essa pessoa cega não tem competência e habilidade para tal. E aí, voltando àquela questão, trabalhamos o direito e eu quero resumidamente trazer a questão
do mercado de trabalho. Por quê? O óculos aqui representa muito as pessoas com baixa visão e a cegueira. A pessoa que a orelha, aqui está representando a surdez. E a pessoa de cadeira de roda. Vamos pensar. Como é que as pessoas surdas, cegas estão trabalhando? Eles estão tendo essa mesma oportunidade? Bom, já falei para vocês que as empresas com 50 a 99 empregados terão de reservar pelo menos uma vaga para pessoas deficientes ou reabilitadas. Reabilitada, gente, é qualquer pessoa que teve uma reabilitação. Vou dar um exemplo assim, uma pessoa que tenha DORT. DORT é alguma questão, é o antigo LER. E aí ela tem dificuldade, ela faz uma reabilitação de fisioterapia, ela volta, ela tem condições de fazer, voltar para o mercado de trabalho. Não mais para o mesmo tipo de trabalho, mas ela tem condições de voltar para o trabalho. Ou uma pessoa que ficou um problema na perna por muito tempo, aí ela não consegue mais subir escada e tudo, ela vai fazendo fisioterapia, movimentando as pernas, ela aí chega, ela volta a ser reabilitada, ou quando perde um braço, uma mão, então todas são as questões de reabilitação. Então lembra que eu falei do I e do OU? Pois é, tem pelo menos uma vaga. Direito do auxílio inclusão para as pessoas com deficiência moderada ou grave. Aqui ele fala assim, auxílio inclusão moderada ou grave. Então, se você pensarem na questão do direito entre leve, moderada e grave, vamos pensar na deficiência auditiva. A pessoa que usa um aparelho auditivo, ele tem entre leve e moderada deficiência auditiva. Porque quando ele tem grave, ele é surdo. Então, essa é a distinção. Muda a lei de licitações para favorecer empresas que comprovem o cumprimento de reserva de vagas para deficiência. Está lá na lei, está lá no estatuto da pessoa com deficiência. Comprovado. Comprova que tem, comprova que favorece. Isso é bom. O FGTS poderá ser utilizado na aquisição de órteses e próteses. Antigamente, pelo menos, não é antigamente, não. O Fundo de Garantia nunca foi para essa área de órtese e prótese. Uma prótese, uma perna, você perde uma perna, você coloca outra perna. Você perde um braço, você coloca outro braço, um braço ou uma perna mecânica. Ou você tem um problema de câncer no olho, você perde o olho, porque o olho é ligado com os nervos ópticos, e aí você vai botar uma prótese ocular. Mesmo com prótese ocular, a pessoa nunca vai enxergar, mas coloca uma prótese. Ou a órtese. O meu óculos é uma órtese. Ou um garfo diferente é uma órtese. Então, o FGTS, ele passa a garantir e pode ser... Passa a garantir, não, desculpe. Ele pode ser utilizado para esses fins. O plano de saúde fica proibido de discriminar a pessoa em razão de sua deficiência. Porque, anteriormente, o plano de saúde, ele não gostava, não sei nem se gostam, tá? De aceitar a pessoa com deficiência, porque essas pessoas com deficiência, ela tem normalmente, elas são pessoas que tomam medicamento, são pessoas que tomam remédios e que precisam, de uma maneira ou de outra, de alguns cuidados. Então, o plano de saúde, ele falava assim, a pessoa, dependendo da situação, eu não quero. Infelizmente, isso acontecia muito. Triste realidade, mas acontecia. Planos de saúde que recusavam colocar aquela pessoa que é cega, porque ele toma medicamentos fortes. Ou aquela pessoa que é autista,
porque tem que ter um psiquiatra, um acompanhamento maior, um acompanhamento de profissionais, multidisciplinar. Hoje, graças a Deus, desde 2015, com o estatuto você já mudou. Com o estatuto da pessoa com deficiência isso muda. Eu falo que tem hora que é pegar o estatuto, colocar debaixo do braço e sair dizendo, aqui na lei. Sabe o cão-guia? Está na lei. O cão-guia é direito. Todo mundo, o cego pode andar com cão-guia. Mas quantos transportes públicos negam cão-guia? Quantos lugares, museus, teatros negam cão-guia? Hoje eles não negam muito menos, e os cegos eles utilizam bastante dessa lei debaixo do braço para mostrar e para provar que aquele cão, ele não é um cachorro de brincadeira, é um cão-guia, por isso o nome cão-guia, na qual eles realmente apoiam, ajudam as pessoas cegas a se locomoverem. Ele é o olho dele. Mas quantas e quantas e quantas e quantas vezes nós já encontramos isso? Tem vários casos aí. Se vocês procurarem em jornais, em sites da internet, vocês vão encontrar cada caso cabeludos que vocês vão assistir. Eu não acredito que as pessoas faziam isso. E faziam. Teve um caso que em Brasília, um motorista, ele, mesmo cego falando que tinha direito, mesmo cego apresentando o estatuto, o motorista foi obrigado a deixar que o cego entrasse com o cão-guia, permitiu, porque foi aquele diálogo, aquela briga, aquela coisa toda, e ele entrou com o estatuto debaixo do braço e mostrando assim, ó, que é meu direito. Mas o que o motorista fez? Procure isso na internet que vocês vão encontrar. O motorista não parou no ponto dele, fez volta com ele e largou ele num lugar a ermo, sozinho com um cão-guia. Como ele tinha, naquela época, tinha não, né? Deve ter, porque eu não sei se a pessoa ainda está viva, ele estava com o celular, ele ligou e foram resgatá-lo. E esse motorista perdeu o emprego, aquela coisa toda. Então, olha para você ver a discriminação e maldade de uma pessoa, de um ser humano. Ele não queria aceitar que aquela pessoa entrasse com um cão-guia. E foi obrigado pelo estatuto. E aí ele fez essa maldade. Próxima aula, vamos trabalhar o que virou lei no estatuto. Até daqui a pouco.